Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Entre no Jogo. Hoje estou aqui com meu colega Matheus, e eu me chamo Gabriel Esmanioto, e vamos falar um pouquinho sobre uma dominância, né? Uma nova construção de treinadores estrangeiros que está acontecendo nos últimos anos no Brasil. Isso aí, Gabriel. Isso hoje a gente vai estar falando, então, sobre os técnicos estrangeiros que estão atuando ou atuaram no Brasil nesses últimos anos, que vem tomando o lugar dos brasileiros, né? Ultimamente, aí, a procura pelos técnicos estrangeiros está sendo maior. Exatamente. Para começar o nosso programa, trazer uma informação importante, né? O Brasileirão ele atingiu uma marca inédita. De 2003 a 2018... nós tivemos somente 17 técnicos estrangeiros comandando os times. E no Campeonato Brasileiro do ano passado, nós tivemos mais da metade dos técnicos sendo estrangeiros, né? Nós tivemos 13 dos 20 técnicos. Isso aí, 13 dos 20. É uma marca, né, expressiva, né? Exatamente. Somente 7 técnicos nacionais, vamos dizer assim, terminou o campeonato ano passado. Algo é uma revolução, né? Algo que é a procura, né? Pelos técnicos estrangeiros tem sido maior. Mas esse ano tá um pouco diferente, né? O número é um pouco menor. Para esse ano, até agora, né? Até o dia de hoje, claro, né? Pode ser que haja mudanças até a primeira rodada e tal, enfim. Mas até o dia de hoje, dos 20 times que estão participando, que vão participar do Brasileirão, são 8 os técnicos estrangeiros. Tivemos uma diminuição aí nos números. Exatamente. Se não tivermos nenhuma demissão, né? Até o momento, esse é o número. Mas aí surge aquela questão, aquela dúvida, né? Quando a gente fala de técnicos estrangeiros, o porquê que os times brasileiros estão optando por buscar soluções, estão buscando técnicos estrangeiros, né? Outras formas de jogo. Será que os técnicos brasileiros, eles pararam no tempo? O que será que aconteceu, né, Matheus? Porque a gente vê muitos times buscando alternativas diferentes, né? Sair daquela mesmice, no caso. Sim. Eu acredito um pouco nessa história aí de que os técnicos brasileiros estão um pouco ultrapassados, né? Querendo ou não. Porque até o futebol brasileiro evoluiu bastante nos últimos anos e acredito que tem alguns treinadores que ficam naquela mesmice, né? Uhum. E muitos treinadores brasileiros também rodam entre diversos clubes durante o ano, né? A gente pode citar um exemplo aí, o Barroca, né? Vou falar aí. O Barroca, ele parece que treina os mesmos clubes todos os anos, né? Que ele ficam nessa rodagem dos mesmos treinadores e não dá certo, né? Então é por isso que os técnicos estrangeiros vêm ganhando chance aqui no Brasil. Exatamente. E para começar a citar um pouco desses técnicos que vêm fazendo a diferença, né? Não fazendo a diferença, mas vêm ganhando espaço, o primeiro técnico contratado esse ano pelo Atlético Mineiro já veio de fora, né? Gabriel Milito, irmão mais novo do Diego Milito, aquele ex-jogador, foi contratado pelo Atlético Mineiro, né? Para assumir o clube, já entrou numa fogueira, né? Para jogar uma final. E o primeiro jogo dele foi contra o Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro. Empatou por 2-2. Depois, no meio da semana, teve Libertadores, né, Matheus? Empatou com o Caracas em 1-1. Empatou com o Caracas em 1-1. E veio já 3 jogos no comando do clube. Veio a conquistar o seu primeiro título, né? O título de campeão mineiro. Sim. Com o resultado de 3-1 contra o Atlético Mineiro. É um técnico que começou a sua carreira em 2015. Há pouco tempo, né? Uhum. Vamos dizer que 2015, em números de futebol, é uma carreira jovem ainda, né? Isso. Começou no Estudiantes da Argentina e foi contratado em março pelo Clube Atlético Mineiro. Isso aí, 3 jogos, 1 título. Não perdeu ainda, né? Não perdeu ainda. Mas é um bom retrospecto, né? É um começo de trabalho. É bom começar ganhando título, né? Acho que não tem nada melhor, nada que dê mais confiança para um treinador, para um time, do que... né? Imagine 3 jogos, você chega já, seu primeiro jogo é uma final, né? O segundo, no começo de Libertadores, então chegou, né, com uma pedreira e se saiu bem até então, né? Acredito que só ali com o Caracas ali, acho que dava pro Galo ter ganhado, ele ganha o jogo, né? Provavelmente vai ser o clube mais fraco do grupo, mas... até a questão da final, né? Acho que o time não foi com força máxima durante a semana. Sim. Muitos times fizeram isso, que disputariam finais de estaduais, fizeram isso durante a semana
com os jogos da Libertadores, mas foi um resultado ok, né? Vamos Sim. ver como vai ser os próximos trabalhos dele. Confesso que não acompanho, nunca vi os times dele jogando, né? Também não conheço. Não sou aquele fã assíduo de Gabriel Milito, mas pelo que começou e pelo que já desempenhou o Clube Atlético Mineiro, nós já vimos uma boa mudança para o que era o comando do Filipão, né? Sim, sim. O Filipão que ano passado foi bem, né? Querendo ou não, ele fez aquela... O Galo começou muito mal o ano no Brasileirão, mas teve aquela, vamos dizer assim, uma remontada, né? Retomou bem as vitórias, né? E acabou pegando uma Libertadores ali, né? Ficou em terceiro, quarto, se eu não me engano, o Galo. Né? Fez uma campanha excelente aí no segundo turno com o Felipão. É que o Felipão, ele... Pelo elenco que o Galo tem, né? Pelos jogadores, o trabalho do Felipão deixou um pouquinho a desejar, no caso, Sim, né? sim. Não foi um trabalho longe de ser um trabalho ruim, até porque o Felipão é um ótimo técnico. Mas ficou abaixo do esperado, né? Não rendeu o esperado, então o Galo resolveu buscar novos rumos, né? Sim, sim. Tá certo, tá certo. Faz bem, é bom. Exatamente. Bom, dando continuidade aqui, só uma informação, né? Desses 8 técnicos aí, a grande maioria são argentinos. Estamos com 5 argentinos e 3 portugueses. Hoje, até agora, no Brasileirão. Então, continuando, agora o próximo que a gente vai falar é o Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, né? Ex-jogador também, ele começou a sua trajetória como treinador aos 28 anos numa equipe lá de Portugal, o Beja, onde ele se aposentou. Ele comandou as categorias de base lá e chegou no Red Bull Bragantino no final de 2022, em dezembro de 2022. Já soma 81 partidas com 37 vitórias, 22 empates e 22 derrotas. É um bom número, né, Gabriel? São números bons, né? Até pelo que busca o Red Bull Bragantino, né? É um time emergente no futebol brasileiro. É um time que vem se construindo, né? Tem aquela... Me fuge a palavra. Mas eles utilizam de jogadores mais novos, né? De jogadores com potencial de revenda e apostam em novos jogadores, certo? Sim. E o Pedro Caixinha foi mais uma aposta que o Red Bull Bragantino fez, né? São números bons, ele vem fazendo bons jogos, né? O clube sempre desempenha boas apresentações, apesar das vezes não ter os resultados que deseja, mas é um bom treinador. Tem tudo para construir uma grande carreira no futebol. Sim, não, é um excelente treinador. Mais um aí, né, da safra dos portugueses. Dos portugueses, né? E ano passado fez um bom campeonato brasileiro, né? Acabou pegando a pré-Libertadores. Acredito, claro, né? Pré-Libertadores a gente pensa, não é tudo isso, mas para um Bragantino, né? Digamos, estamos falando do Bragantino, né? Querendo ou não tem essa história toda, né? De ficar aí top 6. Então acho que foi uma campanha ok. O Bragantino teve a oportunidade de estar mais à frente, eu acredito, na tabela no passado, mas deixou a desejar, né? Acho que também os jogadores devem ter sentido e tal. Muitos jogadores ali, né, não acostumados com... Brigou pelo título, né? Sim. Grande parte do campeonato tava lá nas cabeças disputando o título. Tava até... acho que mais da metade, né? Tava em segundo lugar ali, brigando... Claro, né? O Botafogo tava muito na frente ainda, mas tava em segundo lugar, ficou um bom tempo ali como vice. E eu acredito que isso pesou um pouco, né? Jogadores não muito experientes e tal, mas tudo bem, né? Um clube ainda em reestruturação e... Acredito que vai chegar lá, igual eles perderam a semifinal, né, pro Santos. Perderam pro Santos. O Sachi, se eu não me engano, deu uma entrevista falando, né, que ainda não chegou um título para eles, né, mas eles estão chegando perto agora. Bateram na semifinal 2 anos seguidos. Eu acredito que eles estão no caminho certo, né? Exatamente. E, infelizmente, perdeu, né, pro Botafogo na pré-Libertadores. Isso. Foram 2 jogos bons, né, os 2 times desempenhando bom futebol, mas não conseguiram o suficiente para poder chegar até a fase de grupos. Enfrentaram o Júnior Santos, que estava inspirado. Noites inspiradas, né? Pois é. O próximo técnico que a gente tem para comentar aqui também, português, Antônio Oliveira, né? Aos 23 anos ele começou um curso de educação física lá em Lisboa, depois passou por alguns clubes como auxiliar, né? Isso. Veio para o Brasil em 2020 junto com o Gesualdo Ferreira, outro técnico português que ia treinar o Santos. Ele veio como auxiliar. E ficou, né? E ficou.
E ficou. Depois foi convidado pelo... Foi pro Atlético Paranaense. Foi pro Atlético Paranaense, a convite de um outro rapaz que eu não me lembro o nome. Ele treinou um jogo do time de aspirantes do clube do Atlético Paranaense e logo após já assumiu como treinador do clube principal. Uhum. Teve suas passagens pelo Cuiabá, né? 2 passagens pelo Cuiabá, teve uma passagem pelo time do Coritiba. Sim. Ele saiu do Atlético Paranaense, foi pro Cuiabá, acabou o contrato, veio pro Coritiba. Não rendeu. Na verdade, ele teve bons números, né? Ficou pouco tempo, na verdade, se eu não me engano, Sim. ficou 12 ou 16 jogos. Foram 13 ou 14 jogos. Eu sei que foram 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Sim, é que ele acabou, né, Mas... sendo eliminado do Campeonato Paranaense, Isso, Copa aham. do Brasil, e daí acabou meio que pesando isso, né? A torcida já ficou em cima e tal, e acabou sendo mandado embora. E depois voltou pro Cuiabá, estava fazendo um bom trabalho no Cuiabá. Fez uma excelente campanha no passado com o Que é Cuiabá. outro time emergente também, né? Fez uma boa campanha. E o resultado disso é que foi contratado pelo Corinthians, né? Nessa temporada. Sim. Veio também para assumir um clube que está passando por reestruturação, né? Já teve a sua reformulação de elenco. E foi eliminado na fase de grupos do Paulista. Creio eu que ele não teve tanta culpa assim, porque chegou Pegou o no time, final, né? O Ele time já pegou estava no final, né? Mas ele... Na estreia dele ainda, ele ganhou o jogo, né? 11 de Uhum. fevereiro, ele estreou pelo Corinthians e venceu a Portuguesa por 2-0. Mas já pegou o Corinthians ali no final, precisava mesmo de um milagre, né? Meio que pra... Não um milagre, mas precisava fazer a campanha perfeita, né? Dentro dos jogos que ele tinha. E acabou sendo eliminado mesmo assim. Exatamente, mas ao todo os números dele ainda são bons, né? São 10 jogos pelo Corinthians, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota só. Para um treinador que está há pouco tempo no clube, né? Que assumiu uma responsabilidade muito grande no Corinthians, são bons números. Isso aí. Bom, passando para frente agora aqui, vamos falar do novo técnico do Cruzeiro, né? Que é o Nicolás Larcamón. Mais um argentino aí, que começou a sua carreira na Venezuela em 2016 como treinador. E em dezembro de 2023, ele, depois de ser desligado, né, do clube que ele estava, ele foi contratado pelo Cruzeiro, né, após o final do Campeonato Brasileiro e tal. Então ele, né, começou os trabalhos mesmo nesse ano de 2024, né, foi chamado pelo Paulo Autori. E ele estreou, né, contra o Vila Nova, ganhando por 2-0. E até agora, acredito que não teve tantos testes também, né? Só o Campeonato Mineiro e acabou perdendo para o Galo. Exatamente. Tá sendo uma atuação ok, né? O Cruzeiro que vem se reestruturando novamente, já apostou em vários e vários técnicos durante o ano passado, né? Durante esses 2 anos de Série A. Trouxe o Nicolas, fez um bom trabalho no Campeonato Mineiro, né? Não foram aqueles jogos de brilhar os olhos, mas foi o suficiente para chegar na final. Então isso eu acho que já é importante, né? Uhum, sim, com certeza. E é isso aí. Dando continuidade aqui então, mais um técnico que chegou no Brasil e já está aí aos seus 3 anos no comando de um clube, é o Juan Pablo Vojvoda, né? Isso aí. Chegou no Brasil em 2021, né? Em maio, para comandar o Fortaleza, já estreou com uma goleada no Campeonato Cearense, né? Foi campeão do Campeonato Cearense, ganhou em 2021, ganhou em 2022 e ganhou em 2023, se não me falha a memória, Isso né? aí, e perdeu e acabou sendo E derrotado acabou sendo batido esse ano pelo pro Ceará, Ceará, né? Mas ele é um técnico que soma bons números pelo clube, né? Além de já estar fazendo história. Ele foi o primeiro técnico estrangeiro a ser campeão pelo Fortaleza, o primeiro técnico estrangeiro a levar o clube para uma final de campeonato internacional, né? Que foi a Copa Sul-Americana. Sim. Ele já tá aí com os seus 219 jogos pelo Fortaleza, né? São muitos jogos. 3 anos no comando, são 107 vitórias, 50 empates e 62 derrotas. O número de derrotas é até um pouco grande, né? Mas são 107 vitórias, já passou dos 3 dígitos nas vitórias, né? Isso aí. Tem o dobro de vitórias, né, do que de derrotas. Acho que hoje em dia é difícil, né? Você vê um técnico assim que
que tem esses números. É claro, bastante derrota, mas... E para um time que não tem tanta força no cenário nacional quanto o Fortaleza, exatamente, né? um time lá do Nordeste, né? Exatamente. E ele que foi o responsável pela primeira classificação do Fortaleza na Libertadores, né? Isso. Direta, né? Classificação direta. Tem que deixar isso pontuado, né? Uhum. O Fortaleza terminou ali no top 4 naquele ano, acho que foi 2022, né? Não, perdão. Acho que foi 2022, se não me engano. Fortaleza terminou. Uhum. Foi uma campanha excepcional, exemplar do Fortaleza. E ano passado, infelizmente, perdeu a Copa Sul-Americana, né? Perdeu a Copa Sul-Americana, não fez um bom campeonato brasileiro, né? Sim. Ficou ali mais do meio para baixo na tabela. Mas faz parte, né, da oscilação, às vezes. É que eles estavam focados 100% na Sul-Americana, né? Acabou deixando o Brasileirão um pouco de lado. Infelizmente, foram derrotados, né? Uma pena, foi nos pênaltis, né? Mas tá no caminho certo, né? Um clube que tá no caminho certo, as derrotas fazem parte, ainda mais nesse momento de reestruturação. É muito difícil um clube assim como ganhar tudo, né? Claro, é um grande treinador, tem uma grande equipe, um grande time, mas faz parte as derrotas, né? Faz parte, mas mesmo assim, uma baita campanha e tem tudo para dar certo futuramente. Exatamente, já vem dando certo. E eu acho legal a gente ressaltar que muitas vezes, quando temos técnicos demitidos nos clubes brasileiros, né? O primeiro nome que vem à cabeça de todo mundo, que todos os torcedores têm o desejo, é Juan Pablo Vojvoda no comando do seu time, né? Chega a ser cotado, mas a relação que ele tem com o Fortaleza ali já se consolidou, né? Isso, o Flamengo foi atrás, né? Depois ficou sem treinador. Flamengo foi atrás, Corinthians tentou também. Foi cogitado, né, ser o substituto do Abel Ferreira, que ele tava nessa... Não tinha renovado o seu contrato ainda, né? Ou seja, né, um treinador que vai ser muito procurado ainda pelos clubes brasileiros, se não sair antes, né, para a Europa, por exemplo. Mas é um treinador aí que tem futuro aqui no Brasil. Exatamente. Apesar de ser um treinador que já tem uma idade mais avançada, né, já é um pouco mais velho, tem sempre ideias novas. Sim, exatamente. Um estilo de jogo muito dele, né, Exatamente. no Fortaleza. É muito... É a cara dele. O Isso. time do Fortaleza é a cara dele. Eduardo Cudê. Quer falar pra gente aí, Matheus? Bom, Eduardo Cudê, ele que é o técnico do Internacional, mais um argentino aí, né? Presente no Brasileirão. Ele que tem 2 passagens pelo Inter, né? A primeira dele foi lá em 2019, onde ele assinou o seu contrato até 2021, mas ele acabou deixando a equipe em 2020, que ele rescindiu o contrato porque ele não teve os seus reforços, né? Pedidos de reforços atendidos. Pediu ali uns reforços, a diretoria meio que não foi com a dele, né? Daí ele acabou pedindo para sair. E esse ano passado, depois da saída do Mano Menezes, ele retornou ao clube, né? Dia 19 de julho de 2023, para comandar o restante do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. E na segunda passagem dele acabou ficando na semifinal da Libertadores, né? Depois de 8 anos o Inter chegou a uma semifinal. Exatamente, e essa semifinal de Libertadores foi no detalhe, né? 2 gols perdidos do Ener Valencia, que custaram caro. Poderiam ter chego à final e poderiam ter sido campeões, né? Contra o grande Boca Juniors. O Inter tinha tudo para chegar à final, né? Só o Valencia deixou a desejar ali e o Fluminense... Exatamente. Um fato até legal da gente lembrar do Eduardo Cudê, né? Que ele saiu em 2019 do Internacional, foi para a Espanha, né? Para o Celta de Vigo, se eu não me engano. Sim. E ainda conseguiu levar o Thiago Galhardo junto com ele, né? Que era Verdade. Artilheiro do Internacional, estava jogando muita bola aqui no Brasil e conseguiu tirar, posso-se dizer, se não o principal, um dos principais jogadores, né? Um dos pilares do time para levar juntamente com ele. Sim. Não deu muito certo, né? O Thiago Galhardo acabou voltando para o Brasil depois. Ele também voltou pro Brasil. Ele também voltou pro Atlético Mineiro. Veio pro Atlético Mineiro. Não deu muito certo lá também. E daí agora voltou pro Internacional. E somando as 2 passagens dele, ele tem 90 jogos com 46 vitórias, 23 empates e 21 derrotas. É um número ok, né? É isso aí. Número ok. Próximo técnico que nós temos aqui, Ramon Dias, né? Ramon Dias, técnico do Vasco, chegou aí no meio do ano passado, já teve passagens pelo River Plate, pelo Al Hilal, pela Seleção Paraguaia em 2014, se não me falha a memória, é isso mesmo.
E chegou no Vasco agora com a missão de arrumar a casinha, né? Ele chegou ano passado pra tirar o clube da zona de rebaixamento. Tirar da zona de rebaixamento. O time do Vasco que ano passado brigou em certos momentos pra não ser rebaixado, né? Sim. Até ali no final do campeonato tava nessa de... Até a última rodada, né? De cai e não cai, né? O jogo do Santos que definiu quem ia ser rebaixado. Mas pode ser que ele venha fazer um bom trabalho, né? Sim. Também não acompanho muito bem o trabalho dele, mas com o Vasco ele teve o contrato renovado até 2025, né? Sim, depois que ele conseguiu, né, manter o Vasco na Série A, acabou tendo o contrato renovado. Ele que durante a campanha, né, teve aquela fala dele, né, o Nová Barrar, né, que ele falou depois de um jogo contra o Cuiabá, se não me engano, se não me falha a memória, foi contra o Cuiabá. Falou no empate, ele falou isso e a torcida, os jogadores levaram essa fala, né? Levaram a sério e ficou marcada, né, durante a campanha essa fala dele, né, que não ia deixar o Vasco cair, né? E não caiu mesmo. Exatamente. Mais um treinador que acho é um dos grandes responsáveis por fazer parte dessa nova era que estamos tendo no Brasil de técnicos estrangeiros é o Abel Ferreira, né? Sim. Cara, o Abel Ferreira veio pro Palmeiras em outubro de 2020 e era um treinador pouco conhecido, né? Tinha passagens pelo Sporting, pelo Braga, no PAOK vinha fazendo um bom trabalho, né? Sim. Até tinha eliminado o time do Jorge Jesus na Champions League, mas era um treinador pouco conhecido e foi uma aposta do Palmeiras que acabou dando certo, né? Você deu certo. Junto com o Oswaldo Brandão, ele se tornou o técnico com mais títulos pela história do Palmeiras. Até em 2020, com a saída do Luxemburgo, ele tinha outros treinadores na frente deles a ser cotados, né? E ele chegou como uma surpresa. E desde lá, então, Abel Ferreira vem revolucionando o futebol, né? Já mostrou também um grande apreço pelo Palmeiras, já recebeu inúmeras propostas milionárias para deixar o futebol brasileiro. Mas aparentemente ele se encontrou aqui, né? De lá para cá, Abel Ferreira já soma 263 jogos, com 152 vitórias, 60 empates e 52 derrotas. Isso. São 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 3 Campeonatos Paulistas, 1 Recopa Sul-Americana e 1 Supercopa do Brasil. São números bons, né? Você quer um currículo melhor que esse? Muito bons para um treinador que está, entre aspas, há pouco tempo no futebol brasileiro, né? Sim. Futebol brasileiro que é famoso e conhecido por queimar técnicos, né? Por ser muito imediatista, né? Exatamente. Porque tem que ser o problema do futebol brasileiro hoje é isso, né? Essa questão do imediato. A gente fala, todo mundo fala isso, mas chega na hora, né? O técnico do seu time, ele chega, você já, né, perde 1, 2, 5 jogos sem vencer, já, né, que é a cabeça do treinador, isso é um problema no futebol brasileiro. A gente pode até destacar o exemplo do Klopp no Liverpool, né? Exatamente. Ficou 7 anos. 7 ou 8 anos. 7 ou 8 anos no Liverpool para poder ganhar uma Champions League, né? Exatamente. E os primeiros anos, né, não foram nada aquelas vitoriosos, né? Mil maravilhas. Até teve sequências negativas, eu Sim. me recordo. Não foi nenhuma e nem duas vezes que passou 6, 7 jogos sem vencer. Mas o clube apostou, confiou no trabalho do treinador e deu certo. E eu acho que falta muito disso no Brasil hoje, né? Aquela calma, os torcedores são muito ansiosos, querem os resultados para ontem. E não é bem assim que funciona, Sim, né? É uma cultura ruim, né, do futebol brasileiro. Um treinador... A gente vê até... acho que não só dos torcedores, mas acho que dos jogadores também, né? Porque, por exemplo, a gente viu os casos recentes do Flamengo, né? Que os jogadores não iam com a cara do treinador, né? Tinha aquela famosa panela. E o Flamengo perdia os jogos até o treinador, né, ser demitido. Então, é uma cultura ruim, acredito eu, do futebol brasileiro. A gente tinha que seguir o exemplo da Europa, né? Por exemplo, a gente, claro, não é só aqui, né, que os treinadores são demitidos rápido, entre aspas, né? Mas eu acho que tinha que ter essa sequência aí. Passa muito também pelos treinadores. A gente trabalha muito com os mesmos, né? Igual a gente comentou em outro programa. É muito do mesmo, né? É uma rodagem... Os treinadores passando
pelos mesmos clubes, rodando os mesmos clubes e é uma coisa muito louca, assim, que não dá para entender. E eu acho que falta também um pouco de mais treinadores melhores, né, brasileiros, porque os estrangeiros vêm se mostrando melhor nos últimos anos. E posso estar errado, mas julgo que falta um pouco de estudo, de reaprendizado, né? Porque Sim. nós ficamos muito presos ao futebol dos anos 90, dos anos 80, do começo dos anos 2000. E o futebol já é diferente de muito tempo, né? Hoje o futebol é mais tático, é muito mais físico também, né? Sim, Às mais vezes rápido, né? o individualismo de um jogador pode ser que não resolva mais como resolvia antigamente, como a gente tinha Ronaldo, Romário, o Bebeto, o Henry, esses jogadores que sabia que poderiam desequilibrar a qualquer momento. E hoje o futebol já ficou mais raro os jogadores que fazem isso, né? Já é um jogo mais coletivo, já é um jogo mais físico, mais pegado. Então acho que falta um pouco do aperfeiçoamento dos nossos técnicos para se equilibrar ao nível europeu, né? Claro que nós temos bons técnicos brasileiros também, né? Não estamos tirando méritos. Nós temos o Tite, que vem fazendo um bom trabalho pelo Flamengo, fez um bom trabalho na seleção, um bom trabalho no Corinthians. Temos o Dorival Júnior, que vem se destacando muito nos últimos anos, né? Sim. Vem se destacando muito nos últimos anos e chegou à seleção brasileira. Renato Gaúcho, que apesar de ele manter o mesmo padrão de jogo há muito tempo no Grêmio, ele consegue estar ganhando seus títulos ali sempre. Sim. Podemos citar o Rogério Ceni, que é um treinador de uma nova leva, né? Tem uma carreira recente no futebol brasileiro. Então nós temos bons treinadores brasileiros, mas para os que estão aqui há muito tempo, acho que falta esse aprendizado, né? Sim. Entender como que é o futebol, estudar um pouco mais, procurar desenvolver. Até o técnico do Bragantino, que depois foi pro Vasco. Ah, não, é o Caixinha. Me falha a memória, não lembro o nome dele. Não é Fernando. Esqueci o nome dele também. Zé Ricardo? Não, né? Não consigo lembrar o nome eu dele. sei quem que é, eu esqueci o nome. Era um treinador jovem, né? Tinha muito potencial. Depois acabou indo pro Vasco e tal. Até depois dele veio a chegada do Ramon Dias. Mas nós temos bons treinadores, né? O Maurício Barbieri. Barbieri, exatamente, ele mesmo. E o precursor, né, Matheus, dos estrangeiros no Brasil, Jorge Jesus, aqui a gente vale a pena destacar. Sim. Ele fez um trabalho fenomenal, excepcional, diferente de muita coisa que a gente já tinha visto por aqui, né? Sim, no Flamengo. Acredito que foi um dos que abriu as portas, né, para os técnicos estrangeiros, pros clubes abrirem os olhos e falar, pô, acho que, né, a gente tem que tentar buscar técnicos fora do Brasil também, né? Porque, querendo ou não, o Flamengo já é uma referência, né, no Brasil. Uhum. E ainda mais depois disso, foi a famosa tríplice coroa, né, ele conquistou. Com o Flamengo, ganhou Libertadores, Brasileirão e o Campeonato Estadual. Chegou aí a mais de 90 pontos no Brasileirão, uma campanha fenomenal pelo Flamengo. Apesar dele ter tido uma boa campanha no Brasil, né? Ficou só um aninho, jogou 62 jogos, teve 46 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, né? É muita pouca coisa. São pouquíssimas derrotas, mas o que me desagradou um pouco dele foi dele não ter ficado no Brasil, né? A primeira proposta que ele recebeu da Europa, do Benfica, foi a primeira oportunidade que ele teve e já foi embora, né? E faltou ele ter ficado um pouquinho mais. Ia ser muito divertido, acho, pro futebol brasileiro a gente ter esse treinador aqui, né? Sim, ia ser muito interessante, porque daí ainda no outro ano o Abel Ferreira chegou, né? Acho que seria legal ver essa disputa aí, hoje em dia, né, dos dois. E ele foi pro Benfica e acabou, vamos dizer assim, foi chutado de lá, né? Porque foi mal demais no Benfica, então foi uma escolha que ele fez aí. Uhum. Hoje tá no Al Hilal, hoje tá com, se eu não me engano, 32 vitórias seguidas já, bateu o recorde mundial né? E bateu e passou por cima, já tá em 32 ou 33, se eu não me engano. Ontem ele ganhou. Ontem eles ganharam mais um jogo, tá em 32 ou 33, se eu não me engano. Até tinha um time do País de Gales disputando junto, né? Que também estava bastante tempo sem perder. Mas ele conseguiu... Ele demonstrou um ótimo futebol aqui no Brasil, depois foi pra Europa, não conseguiu desenvolver, né? Sim. Comandou o time da Turquia, né? O Fenerbahçe, se eu não me engano. Sim. Depois voltou pro Benfica
Se não me falha a memória, ou não voltou pro Benfica? Acho que ele foi direto Ou ele pro foi Al-Hilal. direto? Ele foi direto pro Al-Hilal, né? Foi. Mas tá conseguindo desenvolver o bom futebol que ele tinha aqui no Brasil com o Al-Hilal, né? E sem o Neymar ainda, né? Quando voltar o Neymar, pode ser que melhore ainda mais do que já tá bom. Exatamente. E é isso aí então, né, Matheus? A gente trouxe aqui alguns técnicos que vieram trazer essa revolução no futebol, né? Ainda vieram outros que não tiveram sucesso, né? Que não deram certo. Um exemplo que eu citei há pouco foi do Gesualdo Ferreira, que veio pro Santos em 2020. Ficou poucos meses, 3, 4 meses, e não deu certo, né? Mas ainda assim ele deixou a sua joinha Antônio Oliveira, que tá... Um conhecido aí também, o Sampaoli, né? O Sampaoli veio pro Brasil também. Ele fez aquela campanha muito boa de vice-campeonato com o Santos, né? Infelizmente era esse Flamengo que a gente tá falando. Exatamente. Porque aquele ano o Santos fez uma campanha de campeão, né? Se não me falha a memória, o Santos chegou a 71, 73 pontos. Se você for pegar a régua aí dos últimos campeonatos, o Santos seria campeão de praticamente dos últimos 3 aí, né? Com essa pontuação. E depois ainda colocou um 4-0 no Flamengo, né? Na última rodada. Na última rodada. Junto com... Mas daí, esse foi, eu acho que, o único trabalho bom dele aqui no Brasil, né? Que ele foi pro Atlético Mineiro depois, desempenhou um desempenho mais ou menos, né? E no Flamengo não deu certo. No Flamengo ele não fez um trabalho ruim, né? O problema é que ele é uma personalidade no futebol muito difícil de se lidar, né? Ele é uma personalidade forte. Tiveram alguns problemas com os jogadores do Flamengo, né? Um dos seus auxiliares acabou se desentendendo, né? Brigando com os jogadores do Flamengo. Pedro, né? Com Deu o um Pedro, soco né? no Pedro. Que foi o que meio que acarretou o fim do trabalho dele no Flamengo, né? Depois disso ficou poucos jogos e acabou saindo. Sim. Também teve o português que treinou o Corinthians. Como que é o nome dele mesmo? Treinou o Corinthians e depois treinou o Flamengo. Vitor Pereira. Vitor Pereira. E fez uma campanha boa com o Corinthians, depois ia embora pra cuidar da sogra e foi pro Flamengo. E acabou indo pro Flamengo, né? É isso aí. E foi demitido, né? Foi mandado embora. Mais alguma observação, Matheus? Não, acredito que é isso, né? Aí trouxemos aí os técnicos estrangeiros que vão estar no Campeonato Brasileiro até então, né? Esses 8 aí. Acredito que são bons treinadores. Vamos ver aí o que vai acontecer nesse Campeonato Brasileiro aí. Aposta grande. E o Abel Ferreira é o último ano dele, né? No Palmeiras. Não, ele renovou, é verdade. Ele renovou até 2025. Contrato renovado, mas se Deus quiser ainda vai ficar algum tempo no Palmeiras, né? E é isso aí então, Matheus. Se quiser deixar os seus agradecimentos pro pessoal, já estamos chegando ao final de mais um programa. Isso aí, então. Muito obrigado aí, Gabriel, pela parceria. Mais uma vez, obrigado a Bárbara, tá participando aí com a gente por trás de tudo. É isso, mais um programa finalizado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. É isso aí, pessoal. Então, deixar aqui meus agradecimentos também. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se puderem curtir e compartilhar o programa. Agradecer também a Bárbara, que está aqui por trás cuidando dos equipamentos. Esse programa é uma colaboração entre a Central de Notícias Uninter e a Agência Mediação. Até semana que vem, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.